Muito bem, nossa série começa hoje nos passos de Jesus. Olha só, essa série aqui, na realidade, no final, acho que do ano passado, quando nós reuníamos ali no Jardim Nova América, nós tínhamos um local lá que a gente fazia, eu trabalhei um pouco desse assunto lá. Então, nós vamos falar novamente sobre esse assunto, mas com uma outra roupagem, um outro mais rico, né? E, na realidade, posso dizer assim, aperfeiçoei essa série aqui, essa mensagem, onde eu creio que vai ter muitas coisas novas. E aquilo que nós repetimos, você que já ouviu não vai se importar, porque pode ser que você tenha esquecido, então vai aquecer mais seu coração, relembrando um pouco sobre esse tema aqui. Na realidade, esse tema nos passos de Jesus, alguns meses atrás, me chamou muita atenção. Eu comecei a fazer um estudo a respeito da vida de Jesus. Porque o que a igreja vive nada mais é do que o reflexo daquilo que Jesus fez aqui na Terra. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de reproduzir os passos de Jesus. Para que nós possamos ser semelhante a Ele, nós temos que pegar Jesus como modelo para nós. Por isso, nós vamos trabalhar nessa série aqui de pelo menos 3 partes, está dividida aqui, nós vamos nos aprofundar muito na pessoa de Jesus Cristo e com certeza vai enriquecer muito a nossa vida espiritual e também vai servir como base para modelar, para nos moldar, para mostrar para nós. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, assim como ele tem trabalhado no meu, a respeito dessa ideia de que Jesus é o nosso modelo. O que nós, como igreja, só precisamos fazer é realmente aprender com este mestre, Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, né? E na palavra de Deus existem muitas referências nas quais ele deixou seus discípulos para a gente seguir uma caminhada. A Bíblia nada mais é do que o nosso manual, né? Onde nós vamos aprendendo e absorvendo a palavra de Deus como alimento para a nossa vida e norteando a nossa caminhada. Então, nos passos de Jesus, eu sei que vai edificar demais a nossa vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. O texto que eu escolhi para essa série está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Já o primeiro versículo é um texto muito conhecido, mas ele diz o seguinte, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Olha só, Paulo já está aqui mostrando um caminho, uma direção, né? Porque você sabe que é muito comum pessoas imitarem os seus ídolos aqui da terra. Isso é muito normal, né? As pessoas admiram alguém e ela quer imitar, seja na roupa, né, no vestimento, seja um corte de cabelo, a forma com que aquela pessoa se comporta. O comportamento, muitas vezes, dessas pessoas moldam outras pessoas, porque elas são admiradas por muitos. Então, aqueles que admiram acabam querendo reproduzir e de uma forma muito natural. E o apóstolo Paulo, aqui nesse primeiro texto aqui que nós lemos, ele chama a atenção a nós e nos mostra a responsabilidade de imitar. E ele coloca ele como referência. Ele diz, sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Talvez, na cabeça de Paulo, eu não posso afirmar isso, mas talvez, por isso que eu falo talvez, ele estava pensando assim, eu estou vivo, eu estou aqui, eu sou um ser humano, eu não sou Deus, mas me imitem, como dando para a igreja daquela época uma referência. Uma referência, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas, na ideia geral, o que Paulo está falando? Paulo está falando que nós devemos ter Cristo como nosso modelo. Ter Cristo como a base da nossa fé. E olhar para os passos deste mestre, né? Os passos de Jesus, a forma com que ele lidou com as situações, a forma com que ele soube resolver certas questões, a forma com que ele operou os milagres, a forma com que ele expressou uma atitude de servo, uma atitude
totalmente humilde. Então Paulo está trazendo para a igreja, mostrando essa responsabilidade de ser um imitador de Cristo. Agora, tudo isso implica pelo fato de que o cristianismo não é uma religião apenas de ouvintes. Ou seja, nós estamos sendo moldados. Na realidade, o cristianismo é uma religião prática que produz imitadores de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, você está aqui hoje para ouvir uma palavra, para ser encorajado, desafiado, para imitar Jesus. Não é para imitar uma liderança, não é para imitar uma estrutura, não, mas é para imitar Jesus. Aquilo que você vê na Bíblia, que Jesus operava a forma, os conceitos, os ensinamentos, é isso que é a nossa base. Então Paulo está mostrando isso, e realmente o cristianismo ele tem que produzir isso. O cristianismo ele não vai produzir apenas ouvintes, foi bonito, é legal. Não, ele vai reproduzir imitadores, porque a força do evangelho é exatamente essa. Foi por isso que lá em Mateus, no capítulo 28, Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, que eu mostrei como fazer, vocês vão ter que fazer isso, reproduzir dessa forma. Então o evangelho é isso. É fazer de nós imitadores de Cristo. Algumas pessoas podem achar, mas é difícil imitar a Cristo. É difícil, por isso que Paulo fala, então sejam meus imitadores. Se coloca como uma referência humana, né? Porque às vezes o conceito, a ideia é assim, mas Jesus era Deus, ele tinha a essência de Deus, os milagres que ele fez só foi porque ele era Deus, ele tinha o poder de Deus. Mas Paulo está colocando ele como referência. Paulo se garantia na parada aqui, porque Paulo está dizendo, olha, me imita, porque eu dou conta de imitar Cristo, então eu posso ser a referência para você. Então, por outro lado, veja a responsabilidade que eu e você nós temos. Por que nós temos que ser imitadores de Cristo? Porque as pessoas, o evangelho vai ir até essas pessoas através de você, através de nós. Então nós vamos ser esse primeiro contato, nós vamos ser essa primeira referência. É bem provável que a gente chegue para alguém e pergunte sobre Jesus, ele vai saber quase nada. Muitas vezes as pessoas conhecem Jesus, o Jesus histórico. Aquele que se ouve por aí. Jesus nasceu de uma mulher virgem, né? Veio aqui na terra, fez milagres e tal, e morreu numa cruz. Mas não é esse Jesus que nós, a igreja viva do Senhor Jesus, conhece. Amém? Então, isso vai corresponder a compreendermos Jesus como aquele que é o nosso modelo. Aquele que deve ser seguido, aquele líder que é o líder da nossa caminhada. Então, compreender tudo isso, né? Jesus é o nosso modelo. Agora, você sabe que muitas pessoas admiram Jesus. Muitas pessoas até respeitam Jesus, só que não estão dispostas a seguir os seus ensinamentos. E é essa que vai ser a diferença delas para os discípulos de Jesus. Porque cada um que se considera discípulo de Jesus, a sua responsabilidade é pelo menos imitar o seu mestre, fazer aquilo que ele nos ordenou, aquilo que ele nos ensinou. Hebreus capítulo 12, é muito interessante o que fala aqui. Olha só, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler aqui para você o verso 1 e 2, vai estar aí no telão também, para você acompanhar, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Olha só, nem precisa eu falar sobre perseverança, né? Nossa série anterior falou sobre a perseverança. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que os nossos olhos, quando ele fala assim, os olhos fitos em Jesus, significa dizer que os nossos olhos firmes em Jesus, sem vacilar, sem titubear, sem para a esquerda ou para a direita, em Jesus. É exatamente estar colocando Jesus como nosso alvo central. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é baseada naquilo que Jesus fez. A nossa fé, ela está atrelada na pessoa de Jesus. Então eu não posso, como igreja, como discípulo, não imitar, não imitá-lo, não segui-lo, não fazer com que a vida dele molde a minha. E isso é interessante porque muitas vezes a gente pode ver pessoas se declarando cristã, seguindo a Jesus, mas fazem ao contrário. Aquilo que Jesus ordenou que fizéssemos, nos ensinou que fizéssemos. Estão fazendo totalmente ao contrário. Agora, essas pessoas estão sendo enganadas ou estão sendo tendo uma interpretação errada daquilo que realmente Jesus é? Na realidade, todos os dias nós temos que olhar para Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Por quê? Porque Ele, Ele é o nosso modelo. Todos os dias temos que olhar para Ele com os nossos olhos fitos, firmes para Ele. Ser como Ele, fazer o que Ele fez. Paulo diz que ele imitava Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo procurou fazer o que Jesus fez. E às vezes isso é o que vai separar aqueles que realmente querem seguir a Jesus. Porque fazer o que ele fez significa abrir mão muitas vezes do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, do nosso ego. Fazer o que ele fez é abrir mão do nosso eu. Sair de cena e fazer com que Cristo apareça. E deixa eu falar uma coisa para você, isso é o importante. Eu costumo pensar que a forma mais prática de se evangelizar é mostrar Jesus em nós para as pessoas. Sabe por quê? Porque quando alguém vê Jesus em você, essa pessoa vai ter como referência Jesus e não você. Essa pessoa vai ver que Jesus está fazendo uma obra em você. E aí ele vai poder dizer assim, é um milagre, porque ele te conhecia antes, sabia como nós éramos tranqueira, como diz os paulistanos, Nós éramos tudo errado, fazendo tudo que não prestava. E aí ele vê Jesus, o amor de Jesus, o carinho, o afeto, e aí então ele vai dizer, eu quero isso que você tem. E isso que você tem é Jesus. É Jesus. Então todos os dias nós temos que olhar, Ele é a nossa base, Ele é a nossa direção. Sabe, um discípulo de Jesus é alguém que tem como modelo o Senhor. Um discípulo de Jesus, a característica dele é essa. Discípulo já quer dizer isso, é seguidor de alguém, um discípulo. Então nós, como igreja, somos esses discípulos. E você sabe que nós somos considerados cristãos, por quê? Esse nome cristão, ele surgiu logo após Jesus ali porque era um cristão, que queria dizer pequenos Cristo, e Jesus era conhecido como Jesus Cristo, e aqueles que seguiam Jesus eram chamados de cristão porque eram os pequenos Cristo, ou seja, em outras palavras, estava falando dos discípulos, aqueles que seguiam. Então, essa é a imagem que nós temos que mostrar para o mundo. Pequenos Cristo, aqueles que seguem ao Senhor Jesus, aqueles que se parecem com Ele. Eu gosto de meditar nesse texto aqui de Gênesis capítulo 17, no verso 1, quando a Bíblia fala que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito.
aqui está nos dando um alvo muito alto, mas possível. Quando Deus está falando para Abraão andar na presença dele, o que significa andar com Deus? Andar com Deus é muito mais do que pertencer a uma religião. Andar com Deus é muito mais que ser um santarrão. Sabe aquele santarrão que se sente o santão e tal? Ele está sempre certo, ele é o, o retereteté e tal, né? Andar com Deus é muito mais que ser crente de uma certa denominação X ou Y, porque tem isso também. Eu pertenço à igreja do Cuspe Santo de Jesus. Ali, Cuspe é santo. Eu pertenço, sei lá, tem tanto nome, né? Às vezes tem essa disputa. Não, porque eu sou da Batista, eu sou presbiteriano, eu sou não sei o quê. Andar com Jesus é muito mais que isso. Andar com Jesus, na realidade, caminhar com Ele, é refletir a imagem dEle. É procurar uma santidade, é procurar uma perfeição. O propósito de Deus é vincular você e eu. É nos conectar com Jesus. Para quê? Para que nós nos tornemos semelhante a Ele. Esse é o propósito de Deus. E isso eu posso afirmar para você que foi desde o começo, porque nós, como criação de Deus, a Bíblia deixa muito claro que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, pela criação, nós já temos essa imagem e semelhança de Deus. Agora, como igreja, nós temos que seguir esse propósito de Deus. Fazer com que a nossa vida esteja totalmente vinculada com o Senhor Jesus. Que realmente nós estejamos andando nos passos de Jesus, né? Ninguém se torna um cristão simplesmente porque ele diz assim, eu sou cristão. Não, o que vai realmente fazer um cristão é ele se tornar um imitador de Jesus, porque só de falar, eu sou crente, eu sou cristão, mas não segue a Jesus, não obedece a Jesus, não respeita Jesus, então como é que pode ser? Né? Então, nós podemos aprender com Jesus muitas coisas. E é nessa linha que eu quero trabalhar com vocês essa série aqui, nos passos de Jesus, ou seja, a nossa caminhada de crescimento espiritual, de transformação, né? Transformar a nossa série anterior, para que nós realmente sejamos transformados, nós temos que aprender com Ele, aprendendo com o Mestre, nos passos de Jesus, aprendendo com o Mestre, tá certo? Agora, pensando nisso, existe um grande conflito aqui. Por quê? Como nós podemos aprender com Jesus sem que primeiro possamos conhecê-lo profundamente? Porque existe uma diferença muito grossa aqui. Eu posso conhecer Jesus como muitos conhecem, de ouvir falar, de saber, o Jesus histórico. Eu acredito que a grande maioria da população mundial, a grande, talvez, eu não sei, não tenho esses dados aqui, não dá para falar, mas nós sabemos que o Evangelho tem sido propagado por muitos lugares. E sobre Jesus, eu creio que muitos, mas talvez a maioria, tenha já ouvido falar de Jesus, mas o Jesus histórico. O Jesus, aquele que nasceu aqui, por exemplo, é interessante que eu estava estudando um pouco sobre a vida de Jesus e outras religiões, como elas creem e tal, né? E eu descobri, para o meu espanto, que o islamismo acredita em Jesus. É interessante isso. E eles até acreditam que Jesus vai voltar, porque Alá vai mandar ele para pregar aqui na terra. Essa seria a segunda vinda de Jesus para pregar sobre o monoteísmo, que é a adoração ao único Deus, o Deus vivo, Alá. Eles acreditam. Agora, é interessante que nessa crença deles, eles também acreditam todo aquele rito, eles acreditam no nascimento de Jesus, que foi da Maria, própria Maria, eles, né? Agora, é interessante que na cruz não foi Jesus que morreu, para eles foi Judas, porque Judas era o traidor, e aí Alá
fez com que naquele momento que Judas foi levar Jesus, foi entregar Jesus, estava à noite, a Bíblia deixa muito claro, estava à noite, estava escuro, então os guardas ficaram confusos lá e prenderam foi Judas. E lá até transfigurou o rosto de Judas para se parecer com Jesus, para ele ser crucificado. E aí Alá levou Jesus e Jesus vai voltar, segundo o islamismo. É interessante isso, né? Mas, então, nessa questão, eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar de alguma forma de Jesus, zombando ou acreditando, respeitando, porque existem pessoas que respeitam Jesus, que dizem, não, Jesus foi um cara fenomenal, temos que aprender. Tem muitos ateus que ensinam, né, sobre Jesus, o que ele fez aqui na Terra, a forma com que ele se comportava e tal, só não crê que ele é Deus, como nós cremos, como é a base da nossa fé, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, esse conhecer, nós precisamos ter, e é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Então, tudo isso que eu falei aqui foi apenas uma introdução da nossa série. Só Glória a Deus. Essa religião é boa demais. Então, agora eu quero entrar na primeira parte, porque a primeira parte vai nos dar um choque de realidade. E eu creio que a intenção do Espírito Santo aqui é de nós termos cada vez mais uma intimidade profunda com o Senhor Jesus. É isso que vai fazer a diferença, gente. É isso que vai realmente valer a pena. Então, nessa primeira parte, o tema que eu escolhi é o seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Né? Eu estou vendo a nossa querida Francimari aqui, e eu me lembrei daquele fato, né, que você falou, está trabalhando com as crianças lá na comunidade, e eu nunca imaginei que aqui no Brasil, alguém, mesmo uma criança, não conhecesse Jesus. Eu achava assim que alguém poderia não conhecer numa tribo indígena bem afastada, os aborígenas, aquele lá no Polo Norte, na Antártica, sei lá, nesses lugares bem confins do mundo mesmo. Eu imaginava, porque a Bíblia fala, né, que até que seja todos tenham ouvido falar de Jesus, aí só depois que ele vai voltar. Então eu nunca imaginava aqui no Brasil, mas olha a realidade, uma criança dentro de uma comunidade, isso mostra uma criança dentro de uma bolha, onde ela está cercada de muitas coisas. É por isso que Deus está levantando pessoas como a nossa querida Francimari, com seu esposo, uma equipe poderosa para ir lá dentro falar de Jesus, porque as pessoas precisam saber quem é Jesus. E nós, como igreja, precisamos dizer, eu sei quem é Jesus para a minha vida. E isso faz a diferença. Então, quem é Jesus para você? Porque Jesus, dependendo do seu grau de entendimento a respeito de Jesus, acerca tanto do Jesus histórico quanto do Jesus da Bíblia, ele pode ser diferente um dos outros. Dependendo da forma com que você se relacionou. Mas olha só, vamos aqui ver na Bíblia como Jesus é apresentado. Então, Jesus é e sempre será nosso maior exemplo para seguir. Agora, será que realmente conhecemos a Jesus? Essa é uma pergunta muito pessoal e profunda. Será que realmente nós conhecemos a Jesus? Porque nós cantamos que amamos a Ele, nós cantamos que adoramos a Ele, né? Nós cantamos tantas canções, nós muitas vezes falamos, né? Mas você sabe que às vezes nós podemos estar nos relacionando com um Jesus, que eu vou dizer assim, superficial, um Jesus que você conhece de uma forma muito superficial. Porque lá na escola dominical, quando eu participei de escola dominical muito top, muito legal, tanto que eu atribuo o meu retorno aos caminhos do Senhor, os meus ensinamentos lá. Por quê? Porque quando eu era criança, minha mãe me levava para a igreja que ela congregava. E eu ficava numa salinha lá, que era o culto dominical, e lá aprendia muitas coisas e tal e tal. E só quando eu cheguei a uma certa idade, eu conheci o mundo, e aí foi aquela coisa toda e tal, tranqueirão e tal. Aí eu me lembrava
eu me lembrava daquilo que eu aprendi lá na sala, que a professora, né? A professora, a tia, né? Chama de tia, né? Tia Meire ensinava lá sobre Jesus, fazendo um milagre, conversando com as criancinhas. Eu me lembrava que tinha o céu, o inferno. Eu me lembro, tem umas coisas muito legal que eu estava no auge da tranqueiragem, né? Eu estava numa boate lá, e nessa boate, eu acho que eu já contei isso aqui, não lembro se eu já contei. Eu sei que eu estava lá e tal, cigarro na mão, um copo de cerveja, só que na boate tinha assim era domingo, né? Normalmente era domingo, tinha era um balancinho bem grande. Não, era aberto, eu sei que dava de ver as estrelas, eu lá e tal, dançando, fazendo aquele espaço lá, de outra volta. Aí de repente, olha só, gente, de repente eu olho assim, aí eu vejo um céu estrelado. Aí eu parei, aí veio na minha cabeça uma voz assim, se eu voltar agora... Meu Deus do céu, que confronto. Aí os passos já foram assim, vou no banheiro... Mas isso aconteceu comigo. Eu não sei se você teve alguma experiência assim, né? Se você teve uma experiência assim. Outra vez eu estava me drogando, gente, essa foi demais. Estava me drogando, literalmente, sabe, naquele êxtase da droga, de repente eu vi no céu um redemoinho, anjos descendo tocando a trombeta. O arrebatamento chegou e o bonitão estava lá. Naquela hora... né? Foi muito... Naquela hora, ainda bem que era a lombra. Jesus não tinha voltado. Você sabe o que é lombra, né? Sabe, Nilson? Sabe, né? Já se lombrou? Não. Quem não sabe o que é aí? Que é lombra? Não sabe? Quando a pessoa usa droga, ela entra em êxtase, ela fica tendo visões e tal, aí é a nomenclatura que dá, ele fica lombrado. O bêbado, quando ele fica muito doido, não tem a mesma, porque lombra é mais para droga, né? Drogas. E bêbado, quando ele está bêbado, é a expressão. Então, lombrado é quando ele fica vendo visões e tal, e vai aquela coisa toda aí. E aí a minha lombra foi Jesus voltando, sabe? Gente, Jesus tinha um plano na minha vida. Não tem dúvida. Vou te falar a última aqui. Outra vez eu estava nessa mesma situação. Eu me vi numa sala rodeado com as irmãs do círculo de oração cantando. Sério. Aí tinha um caixão no meio da sala. Aí eu vou lá. Tá, curiosidade, né? Até na lombra eu tinha curiosidade. Aí eu vou lá. Aí eu olho no caixão para ver quem era. Adivinha quem era? Era eu, naquele caixão. Incrível. Eu ficava assim, eu chegava com meus amigos, né? Os colegas lá da patifaria. Eu dizia, cara, um falava assim, eu tive uma lombra voando igual o Superman. Eu pulava de uns prédios muito altos. Eu digo, mas rapaz, eu só tenho lombra gospel. Eu só tenho... Mas aí eu entendi, gente, Jesus estava me chamando. Cara, não tem outra. Porque eu imagino que se eu tivesse essas paradas que era alucinante e tal, eu ia gostar, ia ser difícil eu sair. Mas era só Jesus dando na minha cara, né? Não sei nem porque eu entrei aqui, já me perdi todinho, mano. Desculpa. Mas deixa eu voltar aqui, voltando para o nosso... Ai, meu Deus, perdoa. Quem é Jesus para você? Isso é forte, né? Isso é pessoal. Então, Jesus Cristo, à luz da Bíblia, ele é a figura central do cristianismo. De acordo com a história, ele foi concebido pelo Espírito Santo através de uma jovem virgem chamada Maria. E é isso, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 25. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 a 38, fala exatamente, ali expressa como sucedeu o nascimento de Jesus.
contando esse fato que ele nasceu de uma virgem, né, concebida pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jesus é Deus revelado em forma humana ao mundo. Isso é o que nós aprendemos através da Bíblia. Então ele veio para salvar porque não conseguimos pagar um preço do pecado lá do início, né, de Adão e Eva. Essa foi a sua grande missão na terra, levar o castigo meu e seu, né, dos nossos pecados em nosso lugar. Ele veio para ser o cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Em João, no capítulo 1, no verso 1 e 7, diz assim: no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Ou seja, está falando que Jesus já estava ali no início. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrota. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, acreditassem nessa figura chamada Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que no princípio ele estava lá e ele era a luz, a nossa luz. Amém. O que a Bíblia está falando com isso? Que ele é a nossa referência. Se você estiver dentro de um quarto escuro, bem escuro, com densa escuridão, você vai ter alguma referência? Sim ou não? Não. Mas se nesse quarto escuro tiver uma luz, o que vai ser a sua referência? Aquela luz. A Bíblia está falando que esse é Jesus, a nossa luz, a nossa referência. É para quem nós devemos estar com os nossos olhos para Ele. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não importa a circunstância que você esteja vivendo ou passando. Olhe para Jesus. Talvez pessoas vão te decepcionar. Talvez você se decepcione com situações, com momentos, com circunstâncias, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus, veja Jesus, veja essa luz, que é a luz que a Bíblia fala que é para você, para os homens, é pessoal, é para mim, é para você. Então, a Bíblia fala que Ele é essa luz para que nós crescemos nele. Então João Batista veio para testificar dessa luz do Senhor Jesus para que nós crescemos nele. Depois dele o mundo nunca mais foi igual. Tanto é que você sabe que os nossos dias são contados, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio e fez um divisor de águas. Ele foi a pessoa mais importante na face dessa terra. Ele mudou conceitos. Agora, claro, existem pessoas que conhecem essa história, admiram essa história, acham legal, mas não creem, não estão dispostas a servir a Jesus, né? Então essa pergunta é uma pergunta muito pessoal, que talvez ela até não tenha uma resposta única, mas ela tenha muitas respostas, porque Jesus não é uma coisa, Jesus não é apenas algo, Jesus, sabe, é imensurável. Aquilo que você precisar, Jesus é para você. Ele pode ser para você, desde que você queira, desde que você permita que Ele entre na sua vida. Agora, o próprio Jesus, Ele fez essa pergunta. Você sabia disso? Porque eu creio que quando Ele fez essa pergunta, foi para trazer luz e entendimento. E nós podemos ver ele fazendo essa pergunta lá em Mateus capítulo 16, no verso 13 ao verso 16. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, os discípulos responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta pessoal: e vocês? E essa pergunta aqui é para nós. E vocês? Quem dizem que eu sou?
interessante que quando eu vejo aqui essas respostas, ele diz assim, olha, alguns dizem que é João Batista, porque João Batista era uma referência. Outros dizem que é Elias. Elias é referência do Antigo Testamento. Outros dizem que é Jeremias, também do Antigo Testamento. Outros dizem que é um dos profetas, que você é um profeta, porque você sabe que naquela época, de vez em quando, brotava um profeta, que vinha da parte de Deus, então era muito comum. Mas Jesus não queria essa resposta, Jesus queria imprimir nos seus discípulos, na sua igreja, o que realmente ele é. O que realmente ele é para nós. Porque ele só vai ser alguma coisa para mim ou para você se ele realmente estiver modelando a nossa vida, ou seja, fazendo diferença, transformando a nossa vida. E aí ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, né? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa resposta de Pedro, ela é uma resposta muito profunda. E era exatamente isso que Jesus queria, que ele queria esse feedback. Sabe, gente, às vezes eu creio que Jesus quer um feedback de nós. Mas esse feedback ele só vai ser dado não apenas com palavras, mas com ações, com atitude, um feedback de relacionamento. E eu falo para vocês, Jesus quer ter um feedback meu e seu, de quem ele é, para você. Não é o que os outros estão dizendo. Porque eu vou dizer o que é Jesus para você por meio do Jesus histórico, que a Bíblia fala, mas principalmente o que vai fazer a diferença é dizer o Jesus através do relacionamento que eu tive com ele, ou seja, a experiência de Jesus, a experiência que transformou a minha vida, porque esse moldar, esse caminhar com Jesus é um processo que é para transformar a sua vida, é para mudar de conceito. E hoje eu estava até falando com os nossos líderes aqui em formação, na reunião anterior, o Tadel, que hoje nós vivemos em tempos perigosos. Sério. Existem muitas teologias de que mostram um Jesus diferente daquilo que ele realmente é. Às vezes tentam mostrar um Jesus que ele é amoroso com todo mundo, como se ele passasse a mão no pecado. Como se ele, não é porque Jesus ele aceitava todo mundo e é assim que nós temos que ser, aceitar no sentido de estar ali pronto para ajudar e tal, mas não é concordar com as práticas que a Bíblia fala, que essas práticas pecaminosas vão fazer muitos não estarem com Jesus lá em sua glória. Então, às vezes, existe essa teologia que mostra um Jesus 100% amoroso, que recebe todo mundo, mas não mostra um Jesus que diz, olha, vá e não peques mais. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus está dizendo, pode vir do jeito que está, não te preocupa não que eu vou te aliviar, eu vou te transformar, porque através desse relacionamento de quem Jesus vai ser para você, é o que vai trazer o resultado na sua vida de transformação. É por isso que essa pergunta ela é muito profunda. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Sabe, por que Jesus faz essa pergunta? Eu acredito que uma das maiores misérias de um ser humano é realmente não conhecer, é não saber quem realmente é Jesus para a sua vida. O que ele representa para você? Porque, deixa eu te falar uma coisa, uma certa vez eu ouvi o pastor Eibe falando o seguinte, que ninguém vai para o inferno porque roubou, porque matou, porque estrupou, porque traficou, porque... E eu concordo com ele. Apesar de que a Bíblia fala que fora ficarão os cães, os feiticeiros, idólatras, tal, os que praticam tais coisas vão ficar de fora. Mas na realidade, num certo sentido, quem não vai entrar é todos aqueles que não aceitaram Jesus. Porque Jesus pagou o preço por todos esses pecados.
Então, quem não vai entrar é aqueles que não vai receber esse perdão, que não vai receber essa justificação. Conta uma história de um filho que ele era... Eu acho que essa história já até contei para vocês aqui. Na realidade, eu estou misturando aqui, não é a história de um filho. Era num reino que tinha um reino muito pacífico. Só que tinha leis muito severas naquele reino. E naquele reino, nada assim acontecia porque tinha leis muito severas, pena de morte. Só que um certo jovem, ele se rebelou lá e cometeu um crime, e aí ele foi condenado à morte, e aí ele foi preso. Só que era incomum naquele reino, porque não acontecia esse tipo de coisa, as leis eram respeitadas. E isso chamou muita atenção do rei, daquele reino. E aí aquele rei decidiu perdoar aquele... Só que ele não queria ir lá como rei, porque se ele fosse como rei, o cara já ia... né? Ele foi vestido de um sacerdote, um padre, sei lá, eu vou mudar aqui, um pastor, vamos usar a nossa, né? Ele se vestiu como um pastor e foi lá, pegou uma Bíblia, colocou o perdão dentro da Bíblia e foi lá falar com esse... Só que quando esse pastor chegou lá naquela cela, ele começou a dizer, sai daqui, eu não quero saber de você não. Eu disse, não, mas eu quero falar com você. Não, vai-te embora. E começava a cuspir no cara, começava a xingar, começava a falar. E aquele rei, travestido de pastor ali, né? Ele estava tentando ali, não, mas eu quero falar com você, eu tenho algo para te oferecer. Não, vai-te embora. E chamava altos palavrões para aquele. Aí aquele rei pegou, foi embora. Aí aquele carcereiro chegou com ele de cara, tu é muito, sei lá, né? Tu não entende o que aconteceu? Não quero saber. Cara, era o rei que estava aqui. E o que ele queria te dar era o perdão e você não aceitou. Aí quando foi no outro dia, ia ser executado a sentença. E aí aquele jovem falou o seguinte, ele disse, antes de executar a sentença aqui, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Olha, se engana quem pensa que eu vou ser morto hoje aqui pelo ato que eu cometi. Eu só vou ser morto aqui pelo ato que eu não recebi o perdão. Que eu fui tolo de não receber o perdão. Porque o perdão me foi dado, mas eu fui tolo o suficiente para não receber o perdão. Sabe, da mesma forma, muitos não estão recebendo aquilo que Deus tem através do Senhor Jesus para a nossa vida, porque nós somos tolos o suficiente para não receber, não querer saber de Jesus, não querer receber esse perdão que vem de forma gratuita para nós, só por causa do amor que Ele tem por nós. Sabe, então eu acredito que essa pergunta de Jesus é para que não houvesse dúvidas nos nossos corações, para que houvesse uma certeza de quem é Jesus para mim e para você. No Evangelho de João, capítulo 11, no verso 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra. Aquele que crê em mim, que acredita em mim. E isso fala de ser moldado por Jesus. Acreditar nele é deixar ele nos moldar, transformar a nossa vida. Então Jesus foi muito mais que uma pessoa comum, um profeta, como muitos dizem, ou um bom homem. Alguns acreditam que Jesus foi um bom homem, como muitos viveram aqui nessa terra. Na realidade, ele é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Por isso que lá em João capítulo 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Que bênção. Sabe, queridos, então eu quero terminar falando isso para você. Fazendo essa pergunta de reflexão. Quem é Jesus para você?
Como eu falei, é uma pergunta que não tem uma única resposta, porque Jesus, ele é aquilo que o Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas também ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o dono absoluto da nossa vida.